Capítulo 233, CEO. Quando o velho homem ouviu as palavras do jovem pálido, seu coração pareceu saltar até a garganta, como se tivesse recebido uma notícia chocante. Suas mãos começaram a tremer e suor escorria de sua testa. Senhor, você disse 30 poções falsirivrat? Acredito que você possa ter confundido algo. O velho homem disse. Fernando manteve uma expressão imperturbável, mesmo com o questionamento do mesmo. Teodora, por outro lado, mesmo que aparentasse não se importar com a maioria das coisas relacionadas a dinheiro, ainda não conseguiu evitar de respirar fundo. Ela não conseguiu deixar de olhar para seu líder, um olhar intrigado em seu rosto, se perguntando como ele havia obtido tanto dinheiro. A maioria dos saques das batalhas ficava em posse de Fernando e o mesmo gerenciava da forma que achava melhor. Mesmo na época em que era apenas o Esquadrão Zero sempre foi assim e ninguém nunca questionou a forma que ele geriu essas posses. Devido a isso, ninguém imaginou quantos recursos ele havia acumulado ao longo do tempo, como ele sempre trazia várias poções e equipamentos de alto valor, todos haviam suposto que ele havia gastado tudo investindo no seu pessoal. Porém, agora Teodora entendeu que não era bem assim. Mesmo depois de gastar tanto, seu líder ainda tinha bolsos fundos a ponto de poder comprar mais 30 poções. Isso era algo completamente inacreditável. Não há nenhum engano. Eu disse que quero 30 poções falsirivrat. E disse, com um rosto inexpressivo. E isso? O velho homem começou a gaguejar. Ele era um representante da loja de poções etéreas há muitos anos e realizou muitas negociações, entretanto essa era a primeira vez que alguém de seu nível tinha acesso a um negócio dessa magnitude. Começou a se perguntar se deveria convocar algum executivo da empresa. O problema é que ao fazer isso, toda sua comissão seria perdida. Vendo o sujeito hesitante, Fernando começou a se aborrecer. Você tem ou não? Percebendo o jovem começando a ficar aborrecido, o velho homem rangeu os dentes e tomou uma decisão. Eu vou cuidar desse negócio. Mesmo que eu seja punido depois, ainda vou ter minha comissão garantida. Senhor, nossa loja Etéreas é uma das maiores lojas relacionadas à venda de poções em toda Aquilones, eu ouso dizer que até mesmo em toda a região norte. Por favor, tenha certeza, nós temos estoques suficientes. É apenas que tenho de saber se o senhor tem fundos suficientes para essa negociação. O homem disse, seu coração batendo tão forte de nervosismo que ele sentiu que seus anos de vida estavam se esvaindo. Normalmente era de praxe trazer o produto e só confirmar se o cliente tinha dinheiro no momento da transação. Isso era uma forma de respeito e para mostrar confiança da loja para com seus clientes. Porém, o velho sabia que se ele retirasse 30 falsirivrat dos cofres e no fim o jovem à sua frente fosse um encrenqueiro tentando causar problemas, sua vida estaria acabada. Você está duvidando do meu líder? Teodora perguntou, num tom gelado. Inicialmente o sujeito pensou que a linda mulher se tratava de uma mera acompanhante, mas ao sentir um calafrio percorrer seu corpo, junto a seu olhar sanguinário, ele tinha certeza de que ela não era uma mulher comum. Depois de trabalhar nesse ramo por tantos anos, já havia lidado com muitas pessoas perigosas e sentiu que essa pessoa era alguém desse tipo, que não hesitaria em cortar sua garganta dependendo da situação. Nesse momento Fernando levantou a mão, indicando que ela parasse. Ao ver isso, o olhar frio nos olhos de Teodora diminuíram, até que ela voltou ao seu sorriso habitual e composto de sempre. O velho sentiu um arrepio frio na espinha ao ver o sorriso caloroso e aconchegante da mulher, até mesmo a sensação que ela emitia era atraente, nenhuma pessoa normal poderia mudar seus modos e expressões dessa forma. Para Teodora, que desde criança foi treinada para combates silenciosos e infiltração, esse tipo de coisa era tão simples quanto respirar. Nesse momento Fernando moveu levemente o pulso, então tirou uma pulseira de armazenamento e jogou em direção ao velho, que mal conseguiu pegá-lo com as mãos trêmulas. E isso? Ao ver a quantia de milhares de moedas de prata dentro da pulseira, seu coração que já estava inquieto ficou ainda mais instável, cuidadosamente devolveu-a ao rapaz. Por favor senhor, aguarde um momento, irei buscar sua mercadoria agora mesmo. Depois de dizer isso, o velho saiu apressadamente do quarto de negociações. Algum tempo depois retornou, seu rosto estava suado e seu cabelo levemente bagunçado. Então ele sentou-se em frente a Fernando e tirou uma caixa de sua pulseira, colocando-a suavemente sob a mesa. Aqui está, senhor. Quando o homem olhou para a caixa, não pôde deixar de respirar fundo.
Ele só conseguiu retirar essas mercadorias tão valiosas do cofre devido à confiança que adquiriu em seus longos anos servindo a loja Etéreos. Se fosse qualquer outro representante, jamais conseguiria colocar suas mãos em tantos itens de valor. Fernando olhou para o sujeito com um olhar calmo, desviou seu olhar para a caixa, então acenou com a mão. Teodoro imediatamente entendeu, então foi até a frente e a abriu, revelando seu conteúdo. Pequenos frascos cheios de um líquido vermelho claro. Abra, e disse, num tom calmo. Teodora pegou um dos frascos e simplesmente abriu a tampa e a cheirou, então assentiu. Depois de ela própria já ter usado poções Falserivrat anteriormente, seu cheiro já estava gravado profundamente em sua mente. Além disso, como uma meia-elfa negra, ela era extremamente sensível à humana. Se fosse uma farsa, ela certamente conseguiria diferenciar. O homem sentiu seu coração ter um solavanco. Quem em sã consciência abriria uma poção que custa uma moeda de ouro de forma tão descuidada? Depois de receber a confirmação de Teodora, Fernando jogou a pulseira de armazenamento em direção ao velho, que a agarrou como se sua vida dependesse disso. Obrigado, disse suavemente, pegando a caixa e guardando em sua pulseira e preparou-se para ir embora. Assim que ele estava prestes a sair, o homem o interrompeu. Um momento, senhor. Ao ouvir isso, tanto Fernando quanto Teodora pararam em seus passos. Meu nome é Aldrich, eu sou um dos principais representantes da loja Etéreos. Poderia me dizer o seu nome? O velho sentiu que o rapaz vinha de algum grupo influente. Se ele pudesse estabelecer conexões com o mesmo, conseguiria grandes benefícios. Ouvindo isso, Fernando tinha um rosto pensativo. Sentiu que seria problemático se a informação de que ele tinha dezenas de poções Falserivrat se espalhassem. Depois de pensar um pouco, teve uma ideia. Eu sou o CEO da Linha Negra, respondeu, com um leve sorriso. O velho homem tinha uma expressão complexa. Ele era alguém muito experiente nos negócios, mas nunca ouviu falar de alguma empresa ou loja chamada de Linha Negra. Além disso, sistemas como CEO e presidente eram coisas normalmente adotadas na Terra. Em Avalon era algo pouco convencional. Depois de dizer isso, Fernando saiu. Ele não conseguiu evitar de rir consigo mesmo ao se denominar CEO da Linha Negra. De certa forma não estava completamente errado. Como principal acionista ele tinha o direito de ocupar uma posição como essa. Mas obviamente ele havia inventado isso. Só o fato de pensar em si mesmo, o jovem outrora falido e imerso na pobreza, como sendo CEO de uma empresa, ele quase gargalhou. Teodora, que estava ao seu lado, observou silenciosamente seu líder, que parecia de bom humor, o que era algo incomum, já que Fernando costuma ser muito reservado e evitava demonstrar o que sentia. As pessoas normalmente tinham dificuldade em saber o que se passava em sua mente. Ela, por outro lado, já tinha uma noção de sua personalidade, que foi um dos motivos que a fez abandonar sua missão de infiltração na raça humana e trair os elfos negros. A forma como ele se importava com seus companheiros, como não pensava duas vezes em pagar um alto preço pelo bem das pessoas com quem se importava ou como sempre se arriscava e se submetia a um alto estresse para se tornar mais forte. Sejam elfos negros ou humanos, Teodora sentiu que Fernando era diferente de todos eles. Era uma pessoa que ela sentiu que precisava seguir. Líder, está tudo bem mesmo gastar tanto? Apesar de não duvidar das habilidades de Fernando de gerenciar as economias do pelotão, 30.000 moedas de prata era uma soma muito exorbitante. Ouvindo isso, Fernando olhou para ela, então assentiu. Dinheiro não tem valor algum para os mortos. Se pudermos nos fortalecer antes de chegar ao fronte, devemos fazê-lo. Dinheiro vai e vem, mas nós só temos uma única vida. Ouvindo isso, os olhos de Teodora brilharam, um leve sorriso se abriu em seu rosto. Ela já havia realizado algumas missões no passado para os elfos negros, se infiltrando e matando muitos homens e sempre conseguiu isso aproveitando-se de seus pontos fracos. Uma das maiores fraquezas de um homem era sua luxúria, mas a maior e mais temerosa fraqueza era a ganância. Nenhum homem normal usaria tanto dinheiro para ajudar outras pessoas. Mesmo que isso o beneficiasse a longo prazo, guardariam cada moeda de cobre para si mesmos. Além disso, em breve recuperaremos um pouco do que gastamos. E disse, com um leve sorriso confiante.